Pois bem, há já alguns vídeos e textos venho falando do historicismo. Gravo, pois, este pequeno vídeo para explicar o que entendo por historicismo e qual a extensão e qual a compreensão que dou a este termo. Pois bem, já começo dividindo o historicismo em duas espécies. Há duas sortes ou espécies de historicismo, né? Da primeira já falei abundantemente, né? Trata-se das ideologias. As ideologias, ou seja, religiões políticas, para usar uma expressão de Eric Feiglin, tem origem remota, mais remota ainda, no milenarismo de Papias, o discípulo de São João, mas uma origem remota, mas ainda mais próxima, no milenarismo do abade cisterciense e herético Joaquim de Fiore. Pois bem, as ideologias, como religiões políticas, são destituídas do sentido religioso que havia naquelas duas doutrinas, a de Papias e a de Joaquim de Fiore. Então, uma coisa são suas origens, outras são as ideologias mesmas. Pois bem, estas destituem a história, segundo seu historicismo, de qualquer finalidade dada por Deus. Ou assumem que Deus, segundo a providência, dá um fim à história, mas em si mesmo, imanentemente. A própria história, em sua imanência, tem um fim, seja este fim dado ou não por Deus. Certo? E imanente por quê? Porque se cumpre na Terra. Na Terra. Pouco mais ou menos é o hegelianismo. O hegelianismo é isso. É isso. A história tem uma inteléquia, tem um fim, né? Tem uma síntese final que faz com que ela culmine em algo. Esta culminação é o fim, é o objetivo, é a inteléquia da história, que pode ter sido dada por Deus ou não ter sido dada por Deus, mas que se cumpre imanentemente na Terra, na história. Por isso, as diversas etapas da história, segundo as ideologias, se sucedem inexoravelmente. Uma decorre de outra inexoravelmente, inescapavelmente, ineludivelmente. Assim, da Idade Antiga, decorreria a Idade Média e depois a Idade Moderna, como cumulação da história, como cúmulo, como ápice da história, como fim da história. Assim também no liberalismo. O fim da história é a democracia liberal. Né? E assim no marxismo, né? A sociedade primitiva sem classes ou comunismo primitivo se seguiria inexoravelmente a sociedade de classes, a que se seguiria inexoravelmente a sociedade futura sem classes ou comunismo avançado e final da história. Assim também com os três reinos gnósticos de Hitler, né? O Terceiro Reich, o Terceiro Reino. Pois bem, então a cada etapa se sucede outra que lhe é superior em ordem a um fim imanente na Terra. Ou seja, o fim da história é imanente e não transcendente. Registre-se isso porque voltarei a isso ao final do vídeo. A outra espécie ou sorte de historicismo é mais chão, né? Ele não se preocupa com inteléquias, com fins, com culminações, com ápices. Ele é mais chão, é menos daninho, mas não deixa de ser daninho. Porque ele reconhece, segundo seu mesmo ângulo, seu mesmo ponto de vista, que uma coisa, uma etapa da história se sucede a outra inexoravelmente, ainda que não haja um fim dessa história, ainda que isso possa
decorrer indefinidamente. Pois bem, assim é, por exemplo, com a visão que tem da literatura, da história da música, Otto Maria Carpo. Há que matizar o que eu acabo de dizer. Mas comecemos, por exemplo, com a história da música. Conheço ambas as histórias, conheço todos os livros de Carpo, trabalhei neles, conheço-os perfeitamente. Ou seja, para Carpo, a música medieval se seguiria inexoravelmente a música renascentista, que se seguiria inexoravelmente a música barroca, a que se seguiria inexoravelmente a música classicista, a que se seguiria inevitavelmente a música romântica, e a seu ápice, que é Wagner, e seu cromatismo radical, a que se seguiria o atonalismo de Schoenberg, de Berg, de Bartók, etc. etc. Né? É claro que, meio enigmaticamente, Otto Maria Carpo diz que a partir daí já não há música. A razão por que o diz é obscura, porque já não há música desde os atonalistas, os serialistas, etc. Já não há música ali. Né? E ele não quer reconhecer. Mas vejam que, no caso da história da música, ele não a dá como indefinida. Ele dá um fim. Tá, certo mérito. Mas, de modo geral, esse historicismo machão, sem dizer que uma etapa é melhor que outra e que culminará num fim da história, em seu apogeu, em seu ápice, não deixa de ser historicista. Por quê? Porque considera que uma etapa se segue à outra inexoravelmente. Claro, como mostro no artigo que está em minha página A Boa Música, www.aboamusica.com.br, ou seja, no artigo a obra malograda de Shostakovich, como mostro ali, há 1000 casos que não se enquadram nessa história historicista. Mas tá, os defensores do historicismo, se preciso for, esquecem isso, esquecem essas incongruências, que vários e vários casos não se enquadram em seu esquema para manter seu esquema. Certo? Mas dessas duas espécies de historicismo, a mais própria, a que se diz mais propriamente, é a primeira espécie. E é a mais daninha. E esta espécie, como disse, vê um fim da história, um ápice da história, um apogeu da história, uma inteléquia, como se ele fosse um ente vivo, assim como os animais, os entes vivos, têm uma inteléquia. É bem o esquema hegeliano, tanto antes de Hegel, a Van Laletter, como posterior a Hegel. O curioso é que os defensores, por exemplo, do liberalismo, da democracia liberal, ou democratista, sempre dizem o seguinte, ou do liberalismo econômico, não, a economia de mercado não funciona aqui, nem nunca funcionou no mundo, porque não se atingiu o liberalismo econômico ideal. O que se atingiu foi um liberalismo econômico real. Ou seja, não liberalismo. Não é esse o liberalismo. Assim como dizem os marxistas que o socialismo, o comunismo de Stalin, não era o verdadeiro comunismo, era o socialismo real. Há que alcançar o ideal. Nunca, nem para comunistas, nem para liberais, isto que há na história é a plasmação de sua doutrina. Senão que sua doutrina tem de ser realizada, reificada, plasmada num futuro hipotético, quimérico, utópico. É o mesmo para os defensores da democracia liberal? Vejam no Brasil. Estamos, desde a queda do Império, dizendo que nossa democracia marcha para sua intelecto. Um dia alcançará a perfeição. Não importa que nesse meio termo quase tenhamos submergido a Revolução de Goulart. Não importa que tenhamos padecido anos e anos, mais de uma década de governos esquerdistas que destruíram culturalmente o país e economicamente, etc. Não interessa.
Estamos em marcha para o fim, o ápice, o apogeu das instituições democráticas liberais. É o discurso de todos os liberais. Pois bem, esta visão é centralmente equivocada, é essencialmente equivocada. Nada há que salvar daí. O historicismo machão ainda pode ter pontos de contato com a verdade. Este historicismo pior, não, este não tem. Trata a história como se fosse um ente vivo, um ente natural, com inteléquia, quando a história é um ente de razão. A história é um ente de razão. Claro, este ente de razão acaba por ser algo, mas em que sentido? Se nós que vivemos no presente já não somos aquilo que fomos e ainda não somos aquilo que seremos, é preciso que haja alguém que esteja fora do tempo, porque falar em história é falar em tempo, que ordene esta história a seu fim. Os conservadores cristãos liberais vão dizer que Deus, com sua providência, faz com que o fim da história seja a democracia perfeita, imanente à Terra, mas não é. Toda a teologia sagrada, as escrituras, dizem claramente que o fim da história, dado por Deus, que a criou, não é senão a completação do número dos eleitos. Ou seja, o fim da história não é na Terra, é além. E é para isso que Deus nos dá a virtude da esperança, para suspirar pela Jerusalém celeste e não por uma sociedade perfeita e imanente à Terra. Claro que este não é um vídeo de teologia sagrada, mas não é possível falar da história sem concluir nesse excurso à teologia sagrada. Para entendê-lo, sugiro-lhe, perdoem-me a autorreferência, que leiam, para entender o que digo, que leiam meu opúsculo Se Deve Rezar pela Salvação do Mundo, incluso no livro Estudos Tomistas. Ali falo exatamente do fim da história, que não lhe é imanente, senão que é transcendente. Muito obrigado, até um próximo vídeo.